E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, com patrocínio de SportsBets.io e Tivoli Esportes, Tivoli Futebol, estamos chegando, graças a Deus tudo certo com o aparelho da pressão, devolvi hoje, quase explodiu à noite, fui dormir 3 horas da manhã, vai dar tudo alterado o exame, né? Estamos chegando com mais a coletiva do Dorival, vamos sem perder tempo, gente, vamos rolar a bola logo, antes que a gente, para não perder mais tempo, vamos ver o que o Dorival Júnior falou depois da coletiva do jogo contra o Palmeiras. A gente pega a coletiva da SPFC Play, o aplicativo que é com as imagens do São Paulo, bastidores, então, como é divulgado para a imprensa, a gente pode usar essas imagens aí, tá? Bastidores dos jogos eu não uso porque é um direito exclusivo deles. Então a gente aproveita para pegar aqui, vamos ver o que o Dorival falou, já entrar direto na resposta dele, tá bom? Vamos lá. Olha, eu acho que um jogo desse tamanho, um clássico, como foi disputado, dificilmente nós teríamos aí um resultado elástico, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que foi uma grande partida, o Palmeiras teve um início muito bom, nós não encaixávamos a nossa marcação, conseguimos ali por volta de, talvez aí de 20 minutos, alguma coisa desse tipo, fazemos chegar um comunicado para que houvesse uma mudança, principalmente no posicionamento de um dos nossos jogadores, para que encurtássemos um pouco mais o campo e começamos a pressionar um pouco mais São Paulo, retomando algumas bolas da intermediária para frente. Eu acho que no segundo tempo nós voltamos com a postura que finalizamos a primeira etapa, querendo resultado, encurtando o campo, buscando um pouco mais o gol do Palmeiras. Eles tiveram um pouco mais de dificuldades na saída, começaram a alongar algumas bolas, coisas que dificilmente fazem. Eu acho que nós estávamos tendo uma retomada rápida e o reinício da nossa construção. Chegamos com boas jogadas pelos lados do campo, ora por dentro, ora por fora. Fomos felizes. A Rafinha acertou um belo chute. Vantagem, ela é importante, não é definitiva. Nós sabemos o que representa o Palmeiras, tanto fora quanto e principalmente dentro da sua casa, o que torna o jogo ainda mais perigoso e competitivo. E nós temos que ter a consciência que será um jogo desse nível aí para cima. Eu não tenho dúvidas que um grande clássico como foi essa partida inicial. Ficamos felizes, sim, com o resultado, mas muita coisa ainda possa acontecer. Serão mais 90 minutos de uma partida disputadíssima. A gente falou exatamente Dorival, isso, boa né? noite. Que o Palmeiras começou bem, o São Paulo não encaixou a marcação. Eu vou deixar aqui na janelinha o vídeo de ontem. Que o São Paulo não encaixou a marcação, depois, no meio do primeiro tempo pra frente, arrumou e voltou pro segundo tempo igual terminou o primeiro. Aliás, no vídeo eu falei que voltou o primeiro igual começou o segundo. Aquelas atrapalhadas que eu falo sempre. Vamos lá. Muito se falou pelo lado do Palmeiras nos últimos dias, na última semana principalmente, sobre questões de arbitragem, que a CBF tem, digamos, não tem muito trato com o Palmeiras quanto a isso, tem aversão a algumas coisas, enfim. Essa parte fora de campo, que o Palmeiras disse ter até trabalhado nos bastidores, incomodou de alguma forma o São Paulo na preparação para essa partida e para a partida da volta? Você acredita que a atuação do São Paulo, se repetindo na dose como foi hoje, é o suficiente para a classificação? Olha, com relação à arbitragem, eu não falo nem quando acontecem lances polêmicos. Me desculpa, mas eu não vou falar nada. Eu considerei a arbitragem do Braulio apenas isso, uma ótima arbitragem, com alguns detalhes de um lado, outros detalhes de outro, mas nada que interferisse diretamente Concordo. no resultado da partida. Eu acho que nós precisaremos jogar ainda mais, teremos que ter muitos cuidados, buscarmos ser também uma equipe agressiva, competitiva, dentro da arena, que nós não podemos mudar esse comportamento, apenas isso. Mas cada jogo tem uma história e, com certeza, será novamente um jogo de altíssimo risco, tanto para um quanto para o outro lado. E nós teremos que ter muitos cuidados com relação à equipe do Palmeiras, que é uma equipe muito forte. Não preciso falar nada em relação às qualidades e à capacidade da equipe adversária, mas estou muito satisfeito com o que a equipe do São Paulo vem apresentando e vem realizando ao longo dessa minha estada aí de 21 jogos. Dorival, boa noite. Queria que você falasse sobre o Caleri.
Como é que foi a escalação dele? Quando você decidiu que ia colocá-lo como titular? Se ele chegou a treinar? Foi importante começar com ele jogando assim? Ele trabalhou ontem. E sobre daí, já emendando outra aqui, sobre o esquema com 3 zagueiros do Palmeiras que veio diferente. Você acha que o São Paulo demorou um pouquinho para encaixar, mas quando encaixou, foi bom para o São Paulo esse esquema? Com relação ao Calleri, ele trabalhou ontem, um trabalho leve, mas não sentiu nada. Ele vinha realizando trabalhos paralelos, né, no departamento médico, sempre resguardando. Ele se sentiu bem, me passou confiança em jogar. Infelizmente, acabou sentindo no meio da partida. Mesmo assim, ele foi muito valente. Foi até o final, suportando dores e tudo mais. Está de parabéns o departamento médico, que fez um excelente trabalho na recuperação. O Luciano também acabou sentindo. Seria um risco muito grande trazê-lo de volta para a segunda etapa. No mais, assim, eu acho que nós estamos convivendo com uma média aí de 10, 12 jogadores a todo momento no departamento médico, e mesmo assim o nível da equipe vem sendo mantido. Todo mundo tem entrado com o mesmo comportamento, determinados, buscando a sua contribuição em campo, e isso tem sido muito importante. Olha, nós imaginávamos isso porque perdeu um jogador como o Zé Rafael, jogou assim no último final de semana contra o Atlético, fatalmente repetiria, não o fez por um acaso, fez até para uma possibilidade em aberto. Nós trabalhamos com isso. Mesmo assim, a nossa marcação não encaixou na primeira etapa. O quadrado do meio deles trabalhou muito bem, buscando sempre a iniciação, e com isso sempre tínhamos um jogador a marcar. Depois que nós mudamos o posicionamento de um atleta, para nós foi fundamental, porque nós começamos a abordar um pouco mais a equipe adversária, já no campo de iniciação deles, e a partir daí eu acredito que o São Paulo tenha crescido na partida. Segunda etapa, mantivemos a mesma postura, a equipe correu muito, se dedicou em demasia e teve méritos no alcance do gol. Dorival, boa noite. Na época do confronto do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Palmeiras, você chegou até a dizer que pela diferença de tempo de trabalho, né, era correto a gente dizer que o Palmeiras tinha um time mais pronto pelos 3 anos de trabalho com o Abel do que o São Paulo tinha ainda no começo de trabalho com o Dorival Júnior. E talvez, se a gente pensar no campeonato de pontos corridos, seja mais difícil você conseguir compensar essa diferença. No confronto de mata-mata, não é que seja fácil, mas é mais possível, por assim dizer. Queria que você comentasse quais elementos, eventualmente táticos, eventualmente técnicos, eventualmente até psicológicos e de aplicação, você acha que era fundamental para o São Paulo nesse jogo de hoje, e vai ser também no jogo de quinta-feira que vem, para conseguir, de alguma forma, compensar esse fato de o Palmeiras ter quase um processo de automatizado pelo tempo de trabalho, que o São Paulo, por ter um trabalho muito mais recente, ainda não tem? Obrigado. Bom, isso é uma realidade. E a prova de tudo é que os próprios jogadores que estão no Palmeiras estão há mais de 2 anos ali, a sua grande maioria. E 2 anos de trabalhos, é natural que você já tenha automatizado tudo aquilo que você deseja. Quando você faz uma mudança, o atleta que entre, mesmo que às vezes esteja fora de função e posição, ele acaba reproduzindo aquilo que constantemente ele vem olhando, vem percebendo, vem sentindo e vem vivenciando no dia a dia de treinamento. Quando a gente fala da diferença, essa daí é considerável, é uma diferença brutal. Tanto o Abel conhece o Palmeiras, quanto o Palmeiras o conhece muito bem. Nós temos aqui 70 dias. É natural que eu ainda vá encontrar algumas soluções com o passar do tempo. Vou buscar algumas possibilidades com o passar do tempo. Os jogadores vão acreditar ainda mais no seu comando quando sentirem um pouco mais de certezas em relação àquilo que nós apresentamos a todos eles. Não é do dia para a noite que isso é alcançado. Por isso que é uma vantagem considerável. Não quero dizer que sejam decisivas, porque você vai pegar times em um dia que os processos não acontecem, as individualidades não aparecem e, de repente, o time que esteja sendo montado possa ter sucesso em relação ao outro. Futebol é o único esporte coletivo que nem sempre a melhor equipe vai vencer.
A grande verdade é que, se você correr muito, você sofre menos. Se você corre menos, você acaba sofrendo muito mais. Então, é em cima disso que nós temos que ter consciência, que a nossa equipe está se formando, está acreditando numa forma de atuar que nós apresentamos, está começando a perceber que pode gerar resultados. Agora, é natural que ainda existam dúvidas, que existam incertezas, tanto em relação ao treinador com o seu grupo de trabalho, quanto ao contrário. Então, nós temos que ter todo o cuidado possível. O resultado foi importante, mas vocês sabem muito bem o potencial do Palmeiras, principalmente dentro de casa, jogando a favor do seu torcedor, num campo que é muito diferente da grande maioria, que eles já estão plenamente adaptados e que sabem aproveitá-lo como ninguém. Nós temos que ter todo o cuidado possível e uma preparação acima do normal para que voltemos a ter uma boa atuação lá fora. Dorival, na semana passada você foi questionado pela escolha do time num jogo de Copa Sul-Americana e no dia seguinte acabou perdendo um atleta importante, né, num treinamento, que foi o Beraldo. E hoje você colheu boas notícias antes da partida, tendo o Caleri à disposição, e ao mesmo tempo, durante o jogo, foi obrigado a fazer 4 substituições ali por questões físicas. Tem a parte de confiança de quem entrou e mostrou serviço, que é importante, mas como que você projeta, até tendo um Bragantino pela frente e já um jogo da próxima semana contra a equipe do Palmeiras decisivo, Dorival? Olha, nós vamos ter que pensar a partir de amanhã e vemos que caminho nós tomaremos. As sugestões são interessantes, mas a decisão ela passa pelo treinador. E se tivesse acontecido uma derrota no Morumbi a semana passada, talvez tivessem aí sim questionado o porquê de eu entrar com uma equipe mesclada ou uma equipe totalmente alternativa, sendo que nós ainda não tínhamos assegurado a nossa condição de primeiro do grupo ou até de primeiro no geral, assim como também de primeiro no grupo, o que nos traria a condição de hoje estarmos brigando em mais 2 jogos por uma classificação. Então, é para vocês verem que, para a gente que está aqui, não é fácil, não. É muito difícil, porque cada um tem uma ideia, cada um tem um pensamento, e aqui nós temos que tomar decisões. E a melhor decisão que eu tome é sempre visando o São Paulo Futebol Clube, e não especificamente o Dorival. Se eu pensasse no Dorival, talvez eu fizesse isso aí que você tenha sugerido, né? Que foram as observações que foram apresentadas. Mas eu pensei no São Paulo. Por isso que eu entrei com uma equipe mesclada em busca do resultado, respeitando o meu torcedor, respeitando o nosso adversário e, acima de tudo, o nosso grupo de jogadores. Todos se sentem importantes e participam de momentos como esse, onde nós precisávamos dar uma resposta e demos. Terminamos a primeira fase na primeira colocação. Ponto. As decisões podem ser questionadas, mas elas não mudarão, porque quem tem que tomá-las é apenas uma pessoa. E isso tudo eu tento filtrar o máximo possível, ouço muita gente para que eu tenha a decisão mais correta possível em relação a partidas. E não vai ser diferente contra o Bragantino e futuramente contra o Palmeiras. Então nós temos que ter todo o cuidado possível e prepararmos a partir de amanhã a melhor equipe em campo, buscando aí o melhor resultado. Dorival. Eu continuo achando que não precisava ter colocado os titulares contra aqueles carniceiros que aquele time horrível do Tigre. Eu não acho que ele continua achando que não precisava ter colocado. Dava para ganhar sem ter jogado o Caleri, sem ter jogado outros jogadores importantes com risco de lesão. É que o Dorival falou, cada um tem uma opinião. Eu acho que não era necessário. Para ganhar de um time podre como aquele Tigre, violento e ruim, não precisava de todos os titulares. Bom, boa noite. Você falou sobre respostas nesta sua última resposta, e eu queria saber se talvez o que tenha te deixado mais satisfeito nessa noite de quarta-feira foram as respostas dadas pelo seu time sem a presença de Caleri e Luciano, né? Os dois são os jogadores com mais participações de gols na temporada, são os 2 jogadores mais decisivos, e o São Paulo, né, criou chances, pressionou o Palmeiras e chegou à vitória, né, sem os 2 em campo. Essa foi a grande resposta que seu time pode ter dado nessa quarta-feira, e uma segunda, se me permite. Há alguma chance do Alexandre Pato estrear no fim de semana contra o Bragantino? Muito obrigado. Eu acho que o Alexandre está começando a ser inserido e eu espero que possa contar com ele o mais rápido possível. Talvez em Bragança, talvez no jogo seguinte, mas possivelmente em aberto a possibilidade de Bragança.
Eu acho que é importante você contar com um grupo, valorizando o máximo o que cada um tenha de positivo. Caleri, naturalmente, e Luciano são dois homens que são decisivos para a nossa equipe. É natural que todo o reconhecimento em razão da participação deles a todo momento, e seria importante para mim, como treinador, tê-los a todo instante. Eu sei que pela sequência que nós teremos, pelas dificuldades dos campeonatos, nem sempre os teremos em condições. Eu tenho que criar situações, eu tenho que buscar estar com todos ali alinhados, porque em momentos eles têm entrado e têm sido jogadores importantes e decisivos. Isso tem acontecido em todos os jogos. Aqueles que entram estão sendo fundamentais na construção do resultado e até participando diretamente da maioria dos gols. Eu acho que isso daí é um ponto que você não pode deixar de lado em momento nenhum. Você tem um grupo de trabalho, você não tem uma equipe titular, você não tem apenas 11 jogadores em campo. É por isso que, às vezes, algumas mudanças são mais que necessárias para que a gente possa segurar um ou outro e, de repente, tirar o máximo daqueles que estejam em campo, em condições. Boa noite, Dorival Júnior. Parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse sobre o Arboleda. No último jogo contra o Palmeiras, esse mesmo Morumbi, teve erros cruciais na partida e hoje foi um grande jogador, talvez o melhor jogador do São Paulo ou o melhor jogador do jogo. E também do bom sistema defensivo do São Paulo, onde que o Rafael fez uma única defesa na partida e isso foi no segundo tempo. Olha, realmente foi uma bola em cima do Rafael. Acredito que mais uma ou duas na primeira etapa. Chutes de longe. Na rodada anterior, nós não tivemos, a não ser uma bola parada do Fluminense, e fomos atacados, e o Rafael apareceu novamente, fazendo uma bela defesa. No jogo com o Cruzeiro, da mesma forma, tanto que o gol do Cruzeiro foi um gol contra, sem que eles tivessem feito uma finalização no nosso gol. Eu acho que alguma coisa de bom essa equipe ela apresenta. É questão de tempo e que alcance uma regularidade nesse quesito, nesse sentido, para que tenhamos uma equipe cada dia mais fortalecida. A segunda, acho que o Arboleda é um jogador da minha total confiança, desde a minha primeira passagem aqui. Sempre chamou atenção pela sua regularidade. Não é porque errou ou possivelmente erre futuramente em uma ou outra partida que nós vamos questioná-lo de forma alguma. É um jogador muito seguro. Eu tenho total confiança e eu não tenho dúvidas que foi muito importante na noite de hoje. E vem numa crescente, independente daquele momento que tenha passado, se sustentou muito bem, se recuperou em campo, atuando, e é isso que nós queremos. Dorival, boa noite. Queria que você falasse do gol do Rafinha, né? O jogador do elenco que vestiu mais vezes a braçadeira de capitão nesse ano, jogador experiente e que pela primeira vez marcou com a camisa do São Paulo e justamente em um clássico contra o Palmeiras, que no começo do ano ele sofreu uma lesão que acabou tirando ele de um longo tempo dos gramados. Como é que foi essa comemoração, a reação do time também no vestiário, com o Rafinha sendo esse jogador, essa referência? Eu acho que o Rafinha vem sendo um jogador importante dentro de um esquema no qual ele trabalha até como um lateral construtor em muitos momentos. É o cara que dá o timing para o nosso time, por incrível que pareça, mesmo jogando pelas laterais do campo. Vem sendo muito importante dentro dos vestiários, vem tendo não só a braçadeira de capitão, mas, acima de tudo, a atitude de um grande capitão, porque você pode ter capitães em seus times, que não assumem nada daquilo que é decidido. E outros que, ao contrário, como nós temos aqui dentro de São Paulo. Jogadores que não precisam terem uma braçadeira pela demonstração que dão, pelas atitudes que tomam, e Rafinha é um deles. Com ou sem braçadeira, para mim, ele estaria sendo muito importante, como vem sendo. E desde que eu cheguei aqui, é um jogador que nos passa uma segurança muito grande, assim como outros que talvez merecessem também uma braçadeira e não têm necessidade de tê-la para que possam impor aquilo que pensem e aquilo que fazem com atitudes em campo. É tudo que nós queremos que continue acontecendo.
Boa noite, Dorival. Quando você entrou em campo, você foi bastante saudado pela torcida ali na nossa frente e você retribuiu praticamente para o Morumbi inteiro. O futebol ele é espetacular porque ele pode proporcionar noites memoráveis. Queria saber se essa já é a sua mais memorável pelo São Paulo. Como que foi viver um clássico como esse, 1-0, com um estádio com mais de 54 mil pessoas, até no lado mais emocional, sentimental? Queria que você falasse como que você viveu hoje esse choque rei. Você sabe que individualmente, às vezes, passa desapercebido. Eu apenas retribuía uma gentileza. Mas não chamo para mim nada do que acontece com a equipe. Ao contrário, eu quero que a equipe seja reconhecida e que ela, sim, seja valorizada. É uma satisfação você poder dar uma resposta ao seu torcedor. Mais de 50 mil pessoas aqui dentro, acreditando na equipe. Se nós somarmos aí as últimas 2 partidas, foram 75 mil, mais 50 e poucos mil, aí são quase 130 mil pessoas em uma semana dentro do Morumbi. Eu acho que isso daí não tem preço e o torcedor está de parabéns, porque está criando uma atmosfera impressionante e é para eles que nós fazemos tudo o que nós estamos tentando desenvolver. Nós lutamos pela nossa camisa, pelo nosso clube, mas, acima de tudo, por quem nós representamos em campo, que é o nosso torcedor. Que apoia e ainda ajuda a pagar salário atrasado de jogador, né? Porque lembrando que a dívida de mais de 4 milhões serviu para pagar, pelo menos o Casares prometeu, né? Que serviria para pagar direito de imagem atrasado de jogador. Dorival, aqui na frente. Queria te perguntar sobre as situações do Alan Franco e também do Beraldo, porque caso confirme a lesão do Alan Franco, são só 2 opções da zaga à disposição, né? O Diogo Costa e o Arboleda. Beraldo, eu acho cedo. Dificilmente teremos nessas próximas, talvez aí 1 ou 2 semanas. Foi uma lesão, o pé dele ainda hoje está bem inchado, só para vocês terem uma ideia. O Alan, só amanhã nós teremos uma posição mais segura, mas sentiu alguma coisa. Deu uma torcida muito forte também quando ele desceu. Foi mais ou menos a mesma lesão do Beraldo, naturalmente, nós não sabemos o grau de cada lesão, mas ele saltou e quando ele desceu em cima de alguma coisa, ele deve ter torcido o pé nesse momento. São Paulo nós precisamos de um benzimento aí forte, porque as coisas não estão legais, não. Não sei se é só benzimento não, viu, Dorival? 2 jogadores de fora, isso aí é terrível. Que vem acontecendo e da forma como vem acontecendo, porque são todas lesões muito sérias. Dificilmente nós temos aí uma lesão que leve uma rapidez para que atletas retornem. Tem atletas aí que, desde a minha chegada, ainda não pude tê-los. O caso do Erisson, Thales está voltando agora, Moreira está voltando agora. Naturalmente, eram lesões um pouco mais sérias, nós temos que reconhecer. Mas até agora eu não estive em campo. Então, até isso tem acontecido. E nós estamos na torcida para que recuperemos rapidamente todos eles. O departamento médico tem feito um ótimo trabalho nesse sentido. Estou vendo. Em cima dessa resposta, Dorival, o Caleri preocupa também ou ele foi preservado porque já estava jogando no sacrifício? Estou pensando no jogo da volta. Não, ele sentiu novamente. Sentiu novamente. Sentiu novamente uma fisgada. Nem sei te posicionar diretamente com relação a isso, mas voltou a sentir no mesmo local. Ele já, dentro da partida, ele já fazia sinal para... Mas ele falou que sustentaria até o final do primeiro tempo. Aí não teve mais jeito. Chegamos então, Bom, gente, discordo do departamento médico, acho que você também discorda. Acho que não tem nada a ver com benzimento, acho que é competência mesmo. Todos os times sofrem com lesão e no São Paulo o cara demora o triplo de tempo para se recuperar. Mas eu concordo com o Dorival numa coisa que ele falou. Você vê como o futebol é interessante, né? O Arboleda entregou a paçoca contra o Palmeiras, ontem teve a chance de se recuperar. O Rafinha fez um gol contra o Cruzeiro e fez um gol importantíssimo ontem. E na quinta-feira, tanto o Rafinha quanto o Arboleda vão ter a chance de apagar aquela vergonha histórica no Allianz Parque, naquela final de campeonato que o São Paulo perdeu por 4-0. Porque eu acho que, sinceramente, o que vale é o jogo de quinta-feira. Ontem foi ótimo, estamos comemorando, felizes, né? A gente tem que comemorar mesmo. Só que na quinta-feira que vai decidir. Na quinta-feira esses caras vão ter outra oportunidade para mostrar que não são pipoqueiros,
para mostrar que não amarelam, para mostrar que tem condições de vestir a camisa do São Paulo, de ir para uma semifinal de Copa do Brasil. Acho que por isso que o futebol é tão legal. Volto às 8 da noite lá no Barolo Vídeos com... Não ver o que a Leila falou, a Leila fez um pronunciamento depois do jogo. A gente conta as novidades do time, porque domingo já tem jogo, o São Paulo já pega o Bragantino. E vamos falar bastante também da Sul-Americana, né? A gente acabou não falando, já definiu aí quem seriam os próximos adversários do São Paulo. A chave, o chaveamento, Botafogo na chave do São Paulo. A gente se encontra então às 8 da noite, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado, forte abraço. Aqui no Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau.